Olá, hoje 9 de dezembro de 2020, o dia que a ONU marcou lá em 2003 uma assinatura com 111 nações que fazem um acordo para não haver a corrupção no mundo. Então, 111 nações assinaram esse documento em 2003. Para conversar com a gente hoje, Fátima Soares, ela é escritora, professora e vem fazendo um projeto grandioso com livros na cidade do Recife. E também que esses livros que ela compõe, aglomera, junta, esses livros têm saído para fora do Brasil em várias mãos e tem sido um projeto muito bonito. E vamos falar hoje, Fátima, sobre esse assunto, que é um assunto de grande importância e que mexe com todo mundo. Fátima Soares, boa noite. Seja bem-vindo ao Conexão Beto Andrade. Boa noite. Boa noite. Fátima, para você que é escritora, professora, como é que você vê esse assunto, né, que eu estou trazendo hoje, que é a corrupção, o Dia Internacional contra a Corrupção? Como é que você vê isso? Parece que esse dia é um dia de um compromisso de combate à corrupção, né? Porque a corrupção parece uma coisa que não se pode terminar, mas se pode se organizar para combater, para não deixar que a corrupção seja naturalizada, seja a cultura comum de todo mundo. Então, eu não sei se no Brasil de hoje, com o tipo de governo que a gente tem, se eles assinariam uma declaração dessa. E foi assinado por governos anteriores, mas eu não sei se hoje se pode, a nível oficial, se falar em qualquer coisa nesse sentido de combate à corrupção. Na verdade, hoje a corrupção no Brasil ela está governando, ela está institucionalizada e governando. No entanto, é muito importante o cidadão, a cidadã, discutir isso, porque a corrupção ela não está apenas no político, nem quem está num cargo público, ela de alto escalão, ela pode estar em qualquer outro espaço, né? Onde alguém tem que cuidar do interesse coletivo e esse alguém deixa de lado esse interesse, que é sua função, que é sua tarefa, e vai pensar no interesse individual. A corrupção é isso, a corrupção é a irmã da ganância e de respeito ao bem coletivo. É verdade, imagine só a gente ter que instituir uma data, né, um dia que chame a atenção contra a corrupção no mundo, onde, quer dizer, 111 países assinaram esse documento. Então, é sabido que no mínimo os 111 países tenham corrupção de alguma forma, porque a corrupção ela é algo que venha não só ali de você é, ter um benefício pequeno, né, de uma consulta, de uma coisa, de um amigo que vai lá e resolve isso para você, ou até que passa, né, na fila de outras pessoas, na frente de outras pessoas, como também milhões e milhões que são aí desviados, que são tirados da nação, do estado, do município, em benefício próprio. Então, veja, a gente teve que ter uma ação, um homem que teve uma ideia de chamar a atenção para uma data, dia 9 de dezembro, para tirar essa corrupção, né, para chamar a atenção contra a corrupção no mundo. Não precisaria, se todos fossem éticos, não precisaria ter uma data que chamasse atenção para isso. Eu creio que quando
Uma nação assina um documento desse, ela está reconhecendo que o problema existe. Verdade. E o problema existe e necessita ser combatido. Agora, sempre que a gente está discutindo corrupção, vem esses exemplos das pequenas falcatruas, das pequenas gestos que você faz para se beneficiar passando por cima do direito do outro. Para mim, essas pequenas corrupções, elas são sérias porque ela faz a gente naturalizar a ideia de que o meu primeiro, eu primeiro, meu interesse em primeiro lugar. Porém, eu penso que isso é filho da injustiça. Se você tiver uma sociedade mais justa, onde as pessoas têm direitos, elas terão menos razões para precisar corromper o funcionário do posto de saúde para ele marcar a minha consulta antes do outra pessoa que já estava esperando. Na verdade, eu precisava ter um posto de saúde que tivesse consulta para todos que precisassem, sem a necessidade de se fazer esse tipo de julgo. Então, a gente precisa diferenciar isso. Então, a injustiça, a exclusão social, ela contribui com a corrupção, porque como as pessoas não têm garantia de direitos, direitos sociais, como os bens sociais não são democratizados, aí a pessoa vai para a luta para conseguir individualmente. Essa é uma coisa. A outra coisa é o sujeito que está num cargo que ele deveria cuidar exatamente desses direitos sociais, que manuseia valores muito altos, que não são dele, que são valores que são da sociedade, da nação, do país, impostos, riquezas naturais e tudo mais, e o sujeito faz disso uma coisa privada, usa isso para o enriquecimento pessoal e de sua família, desrespeitando o direito coletivo. No Brasil isso é tão velho, né? Isso é desde que o primeiro português chegou aqui, que as pessoas tendem a achar que isso não tem solução, que vai ser sempre assim, e tendem a desconfiar da pessoa que diz que não topa esse tipo de relação. Achar até que a pessoa está mentindo, está escondendo, mas em algum momento vai aparecer. Então isso é muito sério, no Brasil isso é muito sério, pelos prejuízos que causa a população, né? Quando alguém se apropria do que é público, desvia, apropria para si mesmo, para seus parentes, seus amigos, causa um enorme prejuízo à sociedade. E não só o prejuízo material, mas esse prejuízo na construção mesmo do caráter das pessoas. A gente cria as crianças, cria os jovens, educa os jovens, nesse ambiente, onde eles veem as autoridades, alguém que devia dar bom exemplo, se corrompendo. E cria-se esse sentimento de que isso é natural. Eu não vi ninguém, além de você, hoje falar nesse dia de combate à corrupção. Eu não vi hoje. É algo que é pouco falado, né? Ele é pouco falado. E assim, como educadora, como pedagoga, como é que você vê, Fátima, como é que poderemos ajudar a ensinar as nossas crianças, né? Porque tudo começa, o cidadão começa nessa construção na base, né? É a base ali. Como educar as crianças para elas, desde pequenas, elas não precisar fazer isso, ser corrompidas ou corromper? Toda criança precisa de exemplo, né? Ela não vai poder ver a mãe, o pai, os adultos que cuidam dela fazendo esse jogo. Muitas vezes se faz esse jogo na frente das crianças, achando que elas não estão prestando atenção. Ela precisa ter exemplo em casa, ela precisa conversar sobre esse tema. Porque o menino está ouvindo na televisão falar nisso, vai na internet, está escutando falar. Como é que a criança está compreendendo isso? Porque no Brasil, até o combate à corrupção, em certo sentido, se transforma em corrupção também. Na hora que a
mídia começa, por exemplo, a acusar determinado político, determinada pessoa, determinado servidor público, de desonestidade, roubo, etc., sem provas, sem o cuidado, sem investigação, ele, nessa hora, se transforma o que seria o combate à corrupção em corrupção também. E quando a gente vai analisar, vai ver que por trás daquela notícia, daquela coisa mal feita, tem também interesse individual de proteger alguns e denunciar outros. E aí, então, não é fácil para as crianças, para os jovens compreender isso, não. Precisa de muito diálogo, muita conversa e experiência, tá? Achou um negócio aqui, você prestou atenção para ver se era possível identificar quem é o dono para devolver? É já simples que se ensina às crianças, né? Isso aqui não é seu, é do seu irmão. Pegou? Você se lembrou de avisar, de pedir licença? Você respeitou o direito do outro? Nesses pequenos gestos as crianças se formam. E cada vez que elas ouvirem na mídia, em algum lugar, esse tipo de conversa e vier saber, perguntar, é preciso dar atenção. E ajudá-las a ler, a compreender esse macro, né? Essa coisa é muito maior. É incrível que muitas vezes a gente vê reportagens e reportagens que duram até mais do que o normal, reportagem quando pessoas, cidadãos de bem, acham uma mala de dinheiro, acham uma bolsa, um relógio, um celular, e entrega, né? E faz a entrega do dono, né? Documento de carro. Então, assim, é algo que deveria ser algo comum, mas termina sendo algo assim espetacular, algo fora do normal, né? Quando essas pessoas entregam, né, aquilo que seria o normal. Pois é. Eu sempre que eu conversei com criança sobre isso, eu penso que a gente tem que pedir para ela lembrar se alguma vez ela perdeu algo e recebeu de volta. Porque como é que você se sentiu quando você procurou seu objeto e não achou? Né? Como você se sentiu alegre quando ele voltou? Então, a gente tem que fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Então, eu mesmo já vivi a experiência de deixar minhas coisas sem muito cuidado. Eu já deixei minha bolsa numa lanchonete, no Rio de Janeiro, Copacabana, lotada, num balcãozinho daqueles que tinha uma gavetinha assim embaixo. Quando eu caminhei 300 metros pegar o ônibus, eu vi que eu não tinha carteira, não tinha nada, tinha chave de casa. E aí voltei, e cheguei lá, tinha outra pessoa já sentada no lugar onde eu estava, e o negócio estava exatamente no mesmo lugar. E a pessoa viu e disse, oxe, quando a pessoa sente falta, vai voltar correndo. E ficou ali, meio que cobriu a bolsa com o corpo, né? E me esperou voltar. E só eu sei como teria sido terrível para mim se aquilo tivesse caído uma pessoa que eu tivesse o pouco dinheiro que eu tinha ali, meus cartões, e jogar fora a minha chave da casa, era de noite, e eu ia, né, eu estava hospedada na casa de uma pessoa emprestada, eu ia roubar a casa da pessoa. Então, é fundamental que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro, e memorizar quando eu estive nesse lugar. Eu estive nesse lugar, eu deixei as minhas coisas aqui e alguém me devolveu. Eu deixei e não achei mais e foi muito ruim para mim. Isso é um exercício que se pode fazer. E a gente diz criança e jovem porque são pessoas em formação. Precisa de conversa, diálogo e exemplo. Mas isso é para todo mundo, para cada um de nós. Quando o vacilo lhe pegar, porque às vezes você está liso, não sei o que, achou o dinheiro ali, né? O primeiro momento pode ser já segurar. Mas, assim, respire fundo e lembre que alguém perdeu quando você Achou, né? encontrou. É.
Então, será que é possível ter um gesto ético correto de tentar encaminhar isso para quem é de direito? Então, o sujeito que na idade adulta chega num cargo público e vai meter a mão nos recursos públicos, eu não acho que ele começou ali. Eu acho que ele era um sujeito que ele já admitia esse tipo de comportamento, de meter a mão no que não é seu. E talvez ele até escolheu esse caminho por considerar um caminho bom, fácil, para se apropriar do que é público. Entendeu? Pode ser que quando o sujeito chegou ali, ele já era uma pessoa corrompida, que não valorizava a ética, não respeitava o bem coletivo, né? E aí a gente fala muito no Brasil em recursos materiais por conta da injustiça que a gente vive, né? De gente passando fome. Tem coisa mais horrorosa do que num país como o nosso, que exporta alimento, a gente tem gente passando fome? Que organização de sociedade é essa que não consegue garantir alimento para todas as pessoas que vivem aqui? Tem alimento para vender, tem alimento para desperdiçar. Então, uma produção enorme, né, que nós temos, né, no Brasil, e talvez um dos maiores produtores, né, de matéria-prima e de alimentação mesmo, de frutas, e tantas outras coisas que são exportadas, grãos, né, que são exportados, e que a gente vê ainda a população em situação, muitas vezes, em situação de miséria, em situação que ninguém imagina, só sabe quem está por perto, né? Ninguém imagina como é que o cidadão brasileiro tem sofrido tanto, né? E por conta de uma corrupção que, para acabar com ela, teremos que começar fazendo as coisas pequenas para chegar nos grandes. Fazendo as coisas pequenas e tentando compreender as grandes coisas. Porque às vezes eu acho que o negócio é tão grande que fica difícil para o cidadão comum compreender. Às vezes o pessoal fala de cifras, que se a gente for escrever, a gente vai ficar contando os zeros, né? É muito zero. Para saber quanto volta. Milhões. Se apresentar a cifra escrita, a gente vai precisar separar de 2 em 2 para fazer uma leitura. Então, às vezes não é fácil para o cidadão comum ter a dimensão do que significa isso, né? Por outro lado, é fácil, porque a gente vê a miséria muito próxima. É verdade. E quem trabalha todo dia sabe que produz. E que isso poderia ter um outro destino. Eu tenho dificuldade de acreditar que a gente alcança muito avanço nessa história do combate à corrupção dentro do marco capitalista. Porque o capitalismo ele se baseia na competição. Uma corrida para ganhar mais, passando por cima do outro. Ele não se baseia em valores cooperativos, ele se baseia em valor competitivo. E para competir você usa as armas que tem. É um sistema que considera a propriedade privada, né, de quem é o dono disso, o dono daquilo, o dono da terra, o dono da fábrica, o dono do banco, o dono, mais valoroso do que a vida. A vida de uma forma mais ampla, a vida de todas as pessoas, a vida da natureza. Então, a gente vê, por exemplo, o que aconteceu no Brasil, mais recentemente, com a história da mineração, da Vale do Rio Doce. Como é que se destrói um rio? Se destrói um rio, destrói todos os peixes e de quem vive dos peixes. Polui uma extensão daquela, destrói vida, mata a gente, destrói a moradia das pessoas. Chama isso de acidente, quando na verdade é uma responsabilidade que se tinha
para evitar aquilo. E que não se teve E, às atenção. vezes, tem coisa, ele não está dentro desse conceito de corrupção. Verdade. Vai estar dentro do conceito de corrupção só aquele sujeito que deu um cheque assim assado a fulano, né? Desviou uma grana de uma licitação pública. Mas eu poderia classificar também como corrupção o que aconteceu em Minas Gerais. Quem já entenderia que tem a responsabilidade, que deveria estar atento para o patrimônio público, deveria respeitar a natureza e pensou só no lucro. Talvez em economizar, né? Aí, por isso que eu digo que eu tenho dificuldade de acreditar que a gente avance no combate à corrupção dentro do marco capitalista. E aí seria interessante a gente olhar essas 111 nações, né? 111 nações. Que assinaram esse documento, como é a situação econômica desses países, né? Que às vezes até lá na sede, lá na Inglaterra, onde a coisa está até melhorzinha. Mas o cabo da empresa de lá, do Canadá, não sei de onde, dos Estados Unidos, sai de lá e aqui apronta, num país que o povo está mais desorganizado, ele apronta a corrupção 10 mil vezes maior do que ele faz lá no país de origem. Porque até Aí, as leis mudam, né? De país para país. Tem país que tem aí a morte, né? Como sendo a punição. Tem como a honra, né? Alguns países, o cara faz, mas se ele for pego, vai ser desonrado ele e a família inteira, né? Então, assim, em alguns países é feito, no Brasil é feito de uma forma que às vezes não tem nem cuidado com nada e não tem ainda mecanismos que façam uma fiscalização mais ampla, mais efetiva, né? A gente tem aí agora, que é coisa recente, que algumas coisas vêm acontecendo de uma tentativa de diminuir. A tentativa de diminuir. Mas nessa própria eleição agora para a prefeitura recente que se houve, eleição municipal, né, a gente viu que vários candidatos a prefeitos no Brasil não poderiam ser eleitos, não poderiam ser eleitos. E foi embargado ali a sua candidatura. Mas, no meio do processo eletivo, eles conseguiram, inclusive, tornarem-se eleitos. Veja, num processo. Então, coisas que deveriam já ter sido definidas antes dele ser candidato, de ser autorizado ele a ser candidato, e que terminou ainda dentro do processo eleitoral, ter que tomar atitudes, tomar decisões para que eles fossem votados ou não no processo. E uma coisa é haver a lei, né? Outra coisa é aplicar essa lei. Isso. Como é que funciona, né? Tem a lei, tem a pessoa que tem um comportamento que infringe a lei, todo o processo para fazer essa lei se cumprir. No Brasil, a gente sabe que isso também é muito sério, que algumas leis se cumprem rigidamente, outras não. E a gente poderia chamar isso de corrupção também, por quê? Porque se a gente tem um judiciário que é severo na punição, célere, de determinados crimes, de determinadas pessoas, e relaxa com outros, então a justiça não é um bem público para todos? Até que ponto ela é cega, né? Cega, ela diz que é cega para que seja igualitária a todos. E, na verdade... Mas, na verdade, ela estava sendo seletiva. Ela pune severamente determinados grupos e outros grupos conseguem passar ileso, né? E seguir. E isso não é uma coisa fácil de resolver no Brasil. Eu acho muito pior, muito mais difícil de resolver a questão do judiciário do que a questão do legislativo e executivo, porque, bom ou ruim,
o prefeito, o governador, o vereador, o deputado, o presidente, eles têm que passar por uma eleição. E eles têm um prazo, né? E quando a corrupção é demais, eles vão irritar, eles vão incomodar uma certa parcela da população, vai ter gente questionando. E vai chegar o momento dessas pessoas sair fora. E aí a sociedade tem outra oportunidade de escolher outros. Agora, pense no judiciário, que a pessoa entra e conquista um cargo vitalício, que vai dar satisfação a quem? Deveria dar satisfação à sociedade, mas como? Qual é o mecanismo para o judiciário dar satisfações à sociedade? Se ele é a própria lei, né? Se ele é a própria lei. E com o histórico de ter sido sempre uma coisa de elite, né? Que quem podia estudar direito, que tinha acesso à universidade, isso vem desde o começo da história do Brasil independente. E claro que lá tem pessoas lutando para democratizar a justiça, para fazer acontecer direito, de verdade, direitos para todos. Mas tem muita gente acomodada no privilégio. A justiça no Brasil como um privilégio de poucos. Fátima, a gente Então, a tá própria noção de justiça, quando ela é um privilégio para poucos, é corrompida. A ação própria de justiça é corrompida. Justiça para quem? Então, é muito sério, né? É, Fátima, a gente está chegando ao finalzinho dessa conexão e eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto, você deixar aqui uma mensagem para as pessoas que vivenciam ou pensam em fazer, usar dessa prática, né, de corromper ou ser corrompido. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem e até mesmo uma mensagem que viesse também trazer um pouco, né, dessas pessoas. Tem várias pessoas que estão aí atentas e fazendo diferente. Pois é. A minha mensagem é o que? Eu acho que a gente tem que valorizar o comportamento ético, tá? Ter como bom exemplo, né? Porque a gente não pode generalizar que todo mundo é corrupto, etc, etc. Tem pessoas que estão na luta para fazer uma sociedade mais justa. Isso significa menos corrupção, menos, né, e mais justiça. A gente fique alerta para os bons exemplos. Quem cuida de jovens e crianças, fique alerta para a responsabilidade na reprodução do pensamento corrupto, corruptor, corrompido. Fique alerta para isso, porque assim as coisas se perpetuam. Quando a gente age bem com as crianças e jovens, a gente cria uma oportunidade de futuro para eles e para todo mundo, né? Porque a gente pensa, o futuro é das crianças, o futuro é da gente também. Você imaginou o que é envelhecer num país, na situação do Brasil hoje? Né? É, Crescer nesse país é muito complicado, envelhecer também. É isso, que a gente fique alerta para as boas práticas, acredite. Acredite que a minha prática na sociedade ela tem importância, tem valor e influi na vida do outro, dos outros. A gente não está isolado. muito bem. Quero agradecer Fátima Soares, que é pedagoga, é professora, escritora e está à frente de um projeto de livros usados que distribui e faz doações e também vende a um preço muito baixo. Fátima Soares, um forte abraço. Pode falar. Quer falar, Fátima? Eu quero, talvez, aproveitar para, já que você está falando de livro, do projeto, aproveitar e dar um recado. Pois não. Esse mês de dezembro, há 6 anos, era um mês que eu levava você para o Morro da Conceição. O ano passado eu cheguei a distribuir 1.000 livros lá no Morro, entre venda e doação. Esse ano eu não fui, por conta da aglomeração, e o sebo não foi para o Morro. Então, nós resolvemos fazer as doações junto com a cesta básica de alimento.
Então, fazendo um contato com entidades que estão doando cestas básicas e fazendo uma seleção de livros, de acordo com o perfil das famílias que vão receber aquela cesta básica, incluindo livros. Nós fazemos uma doação a quem vai doar. Então, até agora a gente fez 4 entidades, dá para atender mais umas 2 ou 3, tem vaga ainda. E a outra coisa é esse livrinho aqui, é meu filhote mais novo, e ele tem uma edição em PDF que também a gente está distribuindo gratuitamente como aí presente de Natal. Muito bem, então. Aí, Então, quem quiser receber o PDF, faz como? quem quiser receber o PDF tem que entrar na página do Sebo, Livro Aberto Sebo Itinerante, no Facebook, deixar um recado, no Instagram. Aí você deixa ou seu e-mail ou um número de WhatsApp. Pronto. Com Então, essa informação, a gente manda o livro para você. ok, então tá dado o recado, Fátima. Ossos, o nome do livro é Maria. Ossos, né? Ossos. Ossos. É um livro que A está história se em passa entre português Casa e Amarela e o espanhol. Rio Tinto. Pois não? Como? É uma história que se passa entre Casa Amarela e o Rio de Janeiro. É um É é conto um conto. que está disponível. Muito bem. Tá certo então, Fátima. A gente, em outro momento, a gente vem aqui falar então também desse seu livro e conversar um pouco dessa história, desse conto que você traz aí e publica para a sociedade mundial, né? Muito obrigado então. Um forte abraço a você, Fátima. Obrigado pela sua disposição Boa aqui noite. no Conexão Beto Andrade. Pois é, meus amigos, até a próxima conexão aqui no canal Conexão Beto Andrade no YouTube e nas nossas redes sociais, tá certo? É só você se inscrever, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, YouTube Conexão Beto Andrade e também Facebook, Instagram e Periscope. Um forte abraço, até a próxima edição.